Boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus. Vamos aí conversar um pouquinho vamos continuar a conversar sobre vida e missão e tudo o que estamos tratando aqui agora. E eu começo dizendo que o Vida e Missão é o primeiro curso do Programa de Educação Teológica da IBAB. O que isso quer dizer? Não é o programa total de educação teológica da IBAB, é um primeiro momento, uma primeira oferta com 4 módulos, um semestre cada módulo, 2 anos, com uma proposta de reflexão teológica a partir da teologia latino-americana. O que é importante a gente sublinhar nesse processo e nessa ideia de ter um curso de formação teológica a partir da perspectiva da teologia latino-americana. Se você não entender isso, você não chega ao fim do Vida e Missão com algo mais do que melhor conhecimento bíblico, com algo mais do que melhores referências teológicas. Se você não entender o que eu vou falar para você hoje à noite, participar do curso Vida e Missão vai ser algo muito semelhante a participar de qualquer outro curso. Então você tem que entender o que eu vou te falar hoje à noite. Porque fazer um curso a partir da perspectiva da teologia latino-americana implica uma completa mudança da lógica de educação teológica que é praticada no Brasil e, quem sabe, na maioria dos países ou lugares onde a educação teológica vem importada do primeiro mundo, mais precisamente dos Estados Unidos da América do Norte. Fazer teologia a partir da teologia latino-americana implica uma diferença hermenêutica e uma diferença de propósito. Eu me lembro quando, no final da década de 80, eu estava na Faculdade Teológica Batista de São Paulo e houve a mudança do diretor. O novo diretor que estava chegando fez a sua palestra de apresentação para o corpo docente e ele disse assim: eu estou tomando posse hoje e o meu propósito é formar quadros para a minha denominação. Eu vim aqui porque esta é uma instituição teológica denominacional. E essa instituição teológica denominacional existe para formar quadros para a denominação. O que ele estava querendo dizer é que aquele projeto de educação teológica, representado ali na década de 90, final da década de 80, era um projeto formado ou criado para formar pastores e missionários, educadores religiosos, musicistas, para que desenvolvessem o seu trabalho dentro da igreja local. No máximo, missionários que fossem atuar em campos pioneiros, quer seja na evangelização ou na plantação de igrejas. Então isso é uma coisa muito importante para a gente salientar e sublinhar. Existe um programa de educação teológica que tem um projeto onde a igreja é o eixo fundamental. E quando eu digo igreja, a igreja como essa aqui, por exemplo, a Igreja Batista de Água Branca. Nós precisamos de pastores aqui na nossa igreja, nós precisamos de educadores na nossa igreja, nós precisamos de pessoas envolvidas na educação, nós precisamos de pessoas envolvidas nas áreas ministeriais, precisamos formar essa liderança para o trabalho interno. E essa liderança qualificada é formada aqui dentro, mas quando a gente quer uma profundidade maior, vai para o seminário. E vai para o seminário para ser formada como um quadro a serviço da igreja. A igreja é o propósito pelo qual se dedica à educação teológica.
Por trás desse conceito existe uma ideia secundária e óbvia, que a educação teológica, ela existe para formar liderança da igreja local e logo, o objetivo de fundo é fazer a igreja local crescer. Nós estamos fazendo educação teológica para formar quadros para a igreja, para um projeto de crescimento de igreja. Está seguindo? Para que você vai para o seminário? Para se formar pastor. Para trabalhar onde? Na igreja. E fazer o que quando você estiver trabalhando na igreja? Fazer a igreja crescer. Fazer a igreja crescer significa basicamente duas coisas. Ir ao mundo, pegar as pessoas que estão no mundo e trazê-las para a igreja. Integrá-las na igreja. Envolvê-las na igreja. Fazer com que elas sirvam na estrutura da igreja para a prestação de serviços da igreja para o seu público religioso e igrejeiro. A ideia é, você pega uma pessoa lá fora que não conhece a Deus, não conhece a Jesus, não tem nenhuma experiência religiosa, espiritual cristã, aí ela se converte, aí ela tem que chegar na igreja, tem que ser integrada na igreja, ela precisa, estando integrada na igreja e assimilada num processo de retenção de clientes, a gente mantém a pessoa aqui, fideliza, treina e capacita para quê? Para ela trabalhar na igreja. Ela vai ser voluntária nos projetos da igreja, nos ministérios da igreja. Para quê? Para ir buscar lá fora as pessoas que não têm experiência religiosa, não têm experiência espiritual cristã, que não conhecem a Jesus e tal, para que as pessoas lá de fora se convertam, venham para a igreja. Agora, já tem uma malha de serviços aqui maior, e as pessoas vão sendo servidas, assimiladas, treinadas e capacitadas, e aí a gente vai aumentando a nossa malha de serviço para qual público? Para o público que está dentro da igreja. A perspectiva de fazer alguma coisa do lado de fora da igreja é evangelística, proselitista. É trazer mais gente para a igreja. Então, o projeto de educação teológica, na sua face mais hegemônica, é um projeto que produz quadros para a igreja dentro de uma perspectiva de crescimento de igreja, uma perspectiva evangelística proselitista. Ok? Esse modelo, ele se tornou muito popular com a Escola de Crescimento de Igreja de Donald McGavran, no Seminário Teológico de Fuller, nos Estados Unidos, na Califórnia, em Los Angeles. E foi esse modelo que foi questionado e confrontado no Congresso Mundial de Evangelização, em Lausanne, na Suíça, em 1974, quando os teólogos latino-americanos, mais precisamente René Padilha, Samuel Escobar, Orlando Costas, entre aspas, roubaram a cena dos preletores do primeiro mundo. Eu tive o privilégio, vou manter a palavra privilégio, o privilégio de participar do congresso convocado pela Fundação Billy Graham, chamado Amsterdã 2000. E foram mais de 10 mil líderes de todos os lugares onde há a presença da igreja no mundo, e uma grade de oradores e preletores em todo o congresso. Então tinha lá um africano, um indiano, um mexicano, um argentino, um brasileiro, tinha europeu, asiático, e todos eles eram apresentados. Esse aqui é um chinês formado em Dallas. Esse aqui é um africano formado em Atlanta. Esse aqui é um indiano formado e radicado em Los Angeles. Falei, bom, então não tinha diversidade étnica, mas não tinha nenhuma diversidade de discernimento teológico e de escola teológica, era o mesmo pensamento. Esse é um padrão.
Mas quando foi em Lausanne, em 1974, a mesma coisa aconteceu. Esse aqui é um fulano de tal lugar do mundo formado em Dallas. Esse aqui é um fulano de tal lugar do mundo formado em Atlanta. Até que chegaram os teólogos latino-americanos e disseram: nós temos uma outra visão do Evangelho, temos uma outra visão teológica, temos uma outra visão da missão da igreja, temos uma outra compreensão de tudo que vocês estão falando. E ali a teologia latino-americana ganhou, dentro do nosso movimento evangélico protestante, evangelical, ganhou popularidade. O famoso Pacto de Lausanne, o movimento de teologia da missão integral. E o Vida e Missão é um programa, é uma compreensão teológica que vem da Argentina, da Missão Kairos, presidida pelo Dr. René Padilha, e toda a elaboração teológica foi construída com Orlando Costas, Pedro Arana, Samuel Escobar, René Padilha. É isso que está aqui. O que é que esses camaradas, nossos antepassados, nossos pais teológicos, enxergaram? E o que significa um curso de teologia a partir dessa visão da teologia latino-americana? Não é um programa de formação de quadros para a igreja focado no crescimento da igreja e dentro da escola de crescimento da igreja de Donald McGavran, de Los Angeles, na Califórnia. De evangelização de grupos homogêneos, criar igrejas para skatista, para surfista, para sertanejo, para yuppie, para millennial, para sei lá o quê. René Padilha, por exemplo, em Lausanne, disse o seguinte, que esse conceito de evangelização de grupos homogêneos e igrejas para grupos homogêneos é uma traição do Evangelho e do Novo Testamento. Porque se existe uma comunidade no mundo que deve ser absolutamente diversa, em representatividade étnica, social, de gênero, é a igreja. A igreja não é o lugar onde se encontram os iguais. A igreja é o lugar que reconcilia os diferentes. René Padilha disse, por exemplo, que o que os senhores estão fazendo pelo mundo é confundir o Evangelho de Jesus Cristo com o American Way of Life. Os senhores confundiram cultura norte-americana com o Evangelho. E os senhores não estão evangelizando o mundo, os senhores estão americanizando o mundo. Os senhores estão colonizando o mundo usando o Evangelho como justificativa do seu discurso colonizador. Não foi com essas palavras que René Padilha falou, até porque a discussão pós-colonial é razoavelmente recente, não encontro essa nomenclatura, mas o que ele estava dizendo é realmente isso. E mais do que isso, esse movimento de crescimento de igreja, com esse programa ou estratégia de evangelização de grupos homogêneos, com uma pregação cativa da lógica de pensamento norte-americano, esse programa trai o próprio Evangelho, trai a missão, trai o propósito original ou primeiro de Deus. Porque a igreja não é o fim do propósito de Deus. E nesse sentido, a perspectiva da teologia latino-americana, que nós chamamos de teologia da libertação, ou teologia da missão integral, o que Michel Levy chama de cristianismo de libertação, é um resgate neotestamentário do que a teologia chama de mandato cultural de Gênesis capítulo 1, 26 e 27. Deus não mandou Adão e Eva fazerem igrejas, construírem templos, organizarem cultos e reuniões de oração. O que Deus mandou Adão e Eva fazer foi: multipliquem-se, povoem a terra e sujeitem a terra. Deus mandou a gente cuidar do mundo, não mandou a gente fazer igreja. A igreja é a parte da humanidade que está consciente de que o mundo pertence a Deus e que nós, seres humanos, nós somos os administradores, os cuidadores, os jardineiros do universo criado por Deus.
Portanto, a igreja não existe para multiplicar-se. A igreja existe para cuidar do mundo criado por Deus. E enquanto cuida do mundo criado por Deus, vai dando sinais de como seria um mundo onde a vontade de Deus fosse feita. Me parece que foi isso que Jesus ensinou para nós quando nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não é seja feita a tua vontade na igreja como no céu. É na terra como no céu. A igreja é a que ora pela vinda do reino. A igreja é que tem essa consciência de qual é a vontade de Deus para a terra. A igreja é essa parte da humanidade que se dedica a fazer a vontade de Deus na terra. Cuidar do mundo que Deus criou. Portanto, um projeto de educação teológica, a partir da teologia latino-americana, não é um projeto de igreja, é um projeto de sociedade. Nós não estamos querendo formar quadros para as nossas igrejas. Nós estamos querendo buscar discernimento, capacitação, mecanismos e estratégias de mobilização para cuidar do mundo e não para fazer igreja. Por isso não me espanta em nada, pelo contrário, me alegra muito saber que o projeto que foi partilhado hoje à noite não é um projeto de plantar uma nova igreja em São Paulo. É um projeto de capacitar a população em condição de vulnerabilidade para a sua, eu vou usar de propósito, a sua inserção no mercado. E aqui chegamos num ponto muito interessante e necessário da gente refletir. É que nós não estamos querendo formar quadros para fazer igrejas melhores. Nós estamos querendo discernir como cuidar melhor do mundo. Nós estamos partindo do princípio que enquanto nós estivermos cuidando do mundo e fazendo ou sendo atores e players nesse processo de fazer com que a vontade de Deus seja feita na terra como é feita no céu, enquanto nós estamos fazendo isso, o Espírito Santo vai acrescentando à igreja os que vão sendo salvos. Então nós não estamos num programa de igreja, estamos num programa de sociedade. Bom, é muito difícil a gente já dizer isso para o movimento evangélico hoje no Brasil. Que você não tem que se preocupar com você, nem com a sua igreja, e nem fazer igreja. Você tem que se preocupar com o mundo, com a sociedade. Você não tem que se preocupar com o crescimento da sua igreja. Você tem que se preocupar em fazer a vontade de Deus na terra como ela é feita no céu. É isso que você tem que se preocupar. Se a gente conseguisse que as pessoas entendessem só isso, já seria um avanço sensacional. Mas nós ainda estamos, até hoje, discutindo a tensão entre evangelização e responsabilidade social. O que significa que nós temos ainda dificuldade de gerar nas nossas comunidades um espírito de solidariedade e generosidade. Isso que é o mínimo do que seria ser um seguidor de Jesus já é difícil na nossa comunidade. Porque o modelo religioso hegemônico, evangélico do Brasil você está no mundo, Jesus te alcança, e Jesus Cristo é o Senhor, e você se submete ao Senhor Jesus, vem aqui para a nossa igreja, e a partir disso você não é mais cauda, você é cabeça. E Deus vai tirar do ímpio para dar para o justo. E esse é o ano da restituição.
e você entre na nossa campanha da corrente, porque você que é empresário, você vai prosperar. A nossa pregação, ela é essencialmente egocêntrica. Ela é antropocêntrica. E é mesquinha. Nós não geramos convertidos a Jesus, nós geramos idólatras de Jesus, que compreendem ou pensam que Jesus é o seu recurso para vantagem competitiva no mercado. Jesus é o seu maior ativo para o sucesso existencial e profissional. Então nós lotamos as nossas comunidades, as nossas igrejas, de pessoas que vieram para a igreja com o menor interesse em cuidar do mundo. Pelo contrário, elas estão fugindo do mundo e finalmente chegaram na maravilhosa Ibabe, onde todos os seus problemas serão resolvidos e a partir de então elas ficarão ricas e serão prósperas. Então, dizer para essas pessoas que atenderam a essa convocação do Evangelho, que elas não vieram para cá para que as suas vidas melhorassem, mas que elas compreenderam que Jesus Cristo é o Senhor, e que a partir dessa compreensão elas se tornam agentes da promoção da vontade de Deus na terra, isso já é difícil. A gente não consegue nem gerar solidariedade e compaixão. Só que solidariedade e compaixão é o básico do básico, a gente tem que dar mais um passo. E dar um passo que é a gente começar a se preocupar com justiça. Porque quando a gente está preocupado com solidariedade e compaixão apenas, a gente adquire uma falsa noção da nossa própria virtude. E então nós começamos a desenvolver projetos sociais, e nós começamos a desenvolver as nossas ações de misericórdia e de compaixão na sociedade, e de forma indireta nós estamos dizendo para a sociedade: veja a sociedade como nós somos bons, e estamos cuidando de vocês. Venha juntar-se aos bons. E a gente acaba construindo um clube de pessoas que se acham bondosas e que desenvolvem projetos para a inserção de pessoas no mercado, num mercado que faz vítimas. José Comblan, ele disse que uma das maneiras de nós avaliarmos uma sociedade é verificar a quantidade de vítimas que ela produz. A lógica do nosso mercado ocidental, se a gente pode dizer assim, ou mercado mundial, sei lá, é produzir vítimas. É acúmulo de capital, é concentração de riqueza, é desenvolvimento de medicina, tecnologia para benefício de quem pode pagar. Então quem não pode pagar está de fora. E esse pessoal que não pode pagar é sobrante. A gente chama esse pessoal de refugiado, de estrangeiro, a gente chama esse pessoal do quê? De pobre. Eles estão fora do mercado. Então o refugiado que chega aqui, por exemplo, e é acolhido pelo Brasil, ele encontra na nossa igreja um projeto social que vai dar a ele uma capacitação profissional para ele se inserir no mercado, mas é esse mesmo mercado que fez ele precisar do nosso projeto social. Dizer, então, a nossa ação de generosidade e solidariedade, a nossa prática de ação social é um enxuga-gelo. E um enxuga-gelo que ainda traz para nós a sensação de que nós temos alguma virtude porque estamos enxugando o gelo. Mas, ao mesmo tempo, é muito interessante quando a gente olha e percebe que, a partir de um projeto social, a gente consegue envolver a Secretaria de Direitos Humanos da cidade de São Paulo para prestar atenção num projeto social e, a partir dessa atenção, transformar o que está acontecendo ali num laboratório e numa inteligência que vai gerar uma política pública. Isso é bom demais. Já andamos bastante.
Porque primeiro a gente faz projeto social, ação de misericórdia, de solidariedade, a gente é generoso para cuidar das vítimas do sistema. Já está bom. Se as igrejas do nosso país tivessem essa consciência, eu imagino que nós teríamos muito mais pessoas sendo assistidas em sua condição de vulnerabilidade. Agora a gente já dá um passo mais, a gente vai lá e diz para o sistema que ele tem que cuidar das vítimas que ele mesmo faz. É um passo a mais. Criar uma política pública é um passo a mais. Eu acho muito interessante, eu estava agora na Justice nos Estados Unidos, ouvindo as políticas públicas do governo norte-americano para acolhimento de refugiados. Mas é muito interessante que os caras só são refugiados porque tem o Império Americano mandando bomba para tudo que é lado no mundo. Com uma disputa geopolítica, com uma disputa para quem vai ficar com o petróleo, para quem vai ficar com o diamante, para quem vai ter aquele pedaço de terra para construir uma outra base estratégica. Então é muito legal a gente falar assim, olha, nós aqui que não temos nada a ver com essa confusão, só que não, nós estamos cuidando das vítimas que você, sistema, está fazendo. Mas nós queremos mais do que isso, nós queremos que você, sistema, cuide das vítimas que você faz. Foi aí então que inventaram o Estado de Seguridade Social, o Estado de Bem-Estar Social. As políticas públicas voltadas à assistência da população mais pobre. E nessas políticas de assistência às populações mais pobres, a gente vai encontrar um degradê, desde o populismo eleitoreiro até a responsabilidade legítima de um Estado que tem, sim, que proteger o pobre, porque o rico não precisa que ninguém proteja ele. Então o Estado existe para proteger o pobre. Quando o Estado consegue entender isso, desenvolver políticas de distribuição de riqueza, de assistência, de seguridade social, ele já caminhou muito. Está bom demais. A gente está vivendo um período no Brasil e que está havendo um desmantelamento dos programas de seguridade social. Só que tem um terceiro passo. O primeiro passo é, nós cuidamos das vítimas do sistema. O segundo passo é, nós falamos que o sistema tem que tomar vergonha na cara e cuidar das vítimas que ele produz. Mas tem um terceiro passo. Nós temos que lutar para que esse sistema seja cada vez menos vitimário. Dá para vocês pararem de fazer vítima nessa velocidade que vocês fazem? Dá para vocês desenvolverem estruturas de sociedade que sejam mais justas, mais equânimes, que abra as possibilidades de oportunidades e que não haja essa desigualdade, não apenas de concentração de riqueza, mas de oportunidades para a geração de riqueza? Será que existe a possibilidade de a gente construir sociedades com perspectivas mais colaborativas, cooperativas, solidárias? Será que dá para a gente falar em outras categorias de construção de teorias econômicas, para que o nosso sistema produza menos vítimas? Então, quando a gente está falando de teologia latino-americana, nós não estamos falando de como fazer uma Hillsong no Brasil. Não estamos falando de como fazer uma igreja relevante, onde uma igreja relevante é uma igreja que todo mundo gosta. Nós estamos falando de como nós podemos aprofundar a nossa consciência de que a igreja é a comunidade do reino de Deus. E que o propósito de nossa existência, tanto como cristãos e seguidores de Jesus Cristo, quanto comunidades cristãs, não é o cuidado de nós mesmos, mas é a abertura absoluta para nós cuidarmos do mundo que Deus criou. Então, por isso nós temos 4 módulos: igreja, trabalho, família e sociedade. Eu me lembro quando
A primeira vez que eu pensei em ter um seminário na IBAB, eu pedi para um pastor construir um projeto. E aí ele me trouxe a proposta. O seminário teria a área de teologia, aconselhamento pastoral, missões, música e educação religiosa. Aí eu falei, isso aí tem em cada esquina no Brasil. E tem bem passado, mal passado e ao ponto. Não dá para a gente montar um seminário que tenha como áreas ciência e tecnologia, economia, política e cidadania, arte e cultura. Será que nós não podemos reunir as nossas inteligências a partir da perspectiva do Evangelho e perguntarmos-nos como construímos empresas, como fazemos negócios, como fazemos um alinhamento da nossa experiência profissional no chamado mundo secular com a nossa consciência espiritual. Aqui na IBAB nós temos o Fórum Cristão de Profissionais, que lá atrás a minha ideia era conversar e difundir um jeito cristão de ser empresa, ser profissional e fazer negócios. Mas essa frase veio de um almoço que eu tive com um empresário, meu amigo, e eu estava começando a fazer uma captação de verba para criar o Fórum Cristão de Profissionais. Aí fui falar com ele. Aí falei. Ele falou assim, pastor, afinal de contas, o que você quer? Para que é esse negócio aí? Eu falei, eu quero um negócio para difundir um jeito cristão de ser profissional, ser empresa e fazer negócio. Eu falei, por que você não falou logo isso aí quando chegou aqui no almoço? Ficou aí meia hora falando. Mas foi na hora assim que veio essa frase. Aí ele falou, me fale mais sobre isso. Que negócio é esse de jeito cristão de ser profissional, ser empresa e fazer negócio? Eu falei assim, por exemplo, a sua empresa, qual é o seu maior concorrente? Ele falou, é o XPTO. Eu falei, então, qual a diferença entre a sua empresa e a empresa do seu maior concorrente, levando em consideração que você é um homem temente a Deus e diz que é um seguidor de Jesus Cristo e ele que não é? Aí ele falou assim, não sei. Aí eu falei, você não tem vergonha? Ele falou, tenho. Eu falei, então, é para isso aí que nós queremos fazer o Fórum Cristão de Profissionais. E assim nós começamos lá atrás a refletir sobre o Fórum Cristão de Profissionais. E o Vida e Missão chega dentro dessa lógica de nós estamos buscando refletir a praxis da igreja no mundo e não como fazer igrejas melhores, mas como fazer o mundo melhor. Não como multiplicar igrejas, mas como cuidar do mundo. Não como desenvolver igrejas relevantes, atraentes. Nós estamos querendo nos inserir na sociedade a partir de uma compreensão de justiça, e uma compreensão de justiça que é sustentada pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual nós nos convertemos ou fomos convertidos. Então, para isso é vida e missão. Eu convido você a terminar aqui daqui a pouquinho, ir lá fazer a sua matrícula e somar num processo e num movimento que eu tenho certeza que ele vai crescer e se alastrar como água no nosso Brasil. Porque o modelo religioso hegemônico está fazendo água. Ele é uma vergonha. Nós ocupamos as páginas dos jornais das nossas cidades e do nosso país na coluna policial. Nós não somos notícia porque somos uma força de transformação e uma voz de justiça na sociedade. Os líderes mais visíveis da igreja evangélica no Brasil ou estão sendo processados, estão indiciados ou estão na cadeia. Esse modelo está fazendo água. Esse modelo de igreja com perspectiva império sacro religioso não tem nada a ver com o reino de Deus.
E a geração que está vindo aí é uma geração que não quer projeto religioso para a vida. Quer uma experiência espiritual que dê a ela significado para a sua presença no mundo. O Vida e Missão é um pequenino passo num movimento de justiça a partir da nossa experiência com Jesus no Evangelho. E eu convido você a fazer sua matrícula e começar a pensar nesse novo paradigma. Não do mundo para a igreja, mas da igreja para o mundo. Que Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado.